Existe uma coisa que muitos homens ainda não entenderam: o desejo feminino não nasce simplesmente do físico, nem das palavras certas, muito menos de atitudes forçadas para impressionar. O que realmente excita psicologicamente uma mulher, muitas vezes, não está naquilo que é dito, mas sim no que não é dito. Está na sua energia, na sua presença, na forma como você ocupa o espaço e domina suas emoções. A verdade é que, antes de qualquer atração física, o que ativa o interesse de uma mulher é o que ela percebe de forma sutil, no seu comportamento, no seu autocontrole, na maneira como você lida consigo mesmo e com o mundo. E isso é tão poderoso que, muitas vezes, você nem precisa abrir a boca para ser percebido como altamente atraente, magnético e desejável. E aqui entra um ponto que poucos falam. Quando você domina sua própria energia, seu silêncio, sua postura e seu olhar, você ativa gatilhos psicológicos que a fazem se sentir inexplicavelmente atraída por você. Isso não é sedução barata, não é manipulação, é simplesmente o reflexo da sua transformação pessoal. E nesse vídeo, eu vou te revelar como princípios do estoicismo, aliados à psicologia feminina, podem fazer com que você se torne esse homem raro. O tipo de homem que não precisa correr atrás, que não precisa provar nada. Porque só o fato de ser quem é já é suficiente para que ela queira estar perto, queira se conectar, e sim, queira você. Agora que você já entende o poder que isso tem, é hora de começar pela base. A sua presença silenciosa e como ela muda tudo. Sabe aquele tipo de homem que entra em um ambiente, e mesmo sem dizer uma palavra, todos percebem sua presença? Existe uma força invisível, quase palpável, que emana de quem domina essa arte. E, para as mulheres, isso ativa imediatamente um radar inconsciente que diferencia um homem comum de um homem raro. A presença silenciosa não é sobre ser sério demais, nem sobre se isolar. É sobre transmitir segurança, autocontrole e confiança sem precisar abrir a boca. Está na sua postura, no seu olhar, no jeito como você ocupa o espaço. É andar com calma, sem pressa, como quem tem certeza de que está exatamente onde deveria estar. É não precisar preencher o silêncio com palavras desnecessárias, porque você não tem ansiedade social, nem busca validação. Mulheres são altamente sensíveis a essa energia. Elas percebem, de forma quase instintiva, quando um homem não precisa provar nada, e isso gera atração instantânea. A mente feminina associa isso a proteção, estabilidade e valor. E isso acontece porque, biologicamente, o homem que tem controle sobre si mesmo e sobre o ambiente é visto como alguém mais preparado, mais seguro e mais desejável. Quando você aprende a dominar o próprio corpo, andar mais devagar, respirar fundo, sustentar o olhar com naturalidade e não se apressar para reagir, você se torna aquele homem que ela observa, mesmo que ela não entenda exatamente o porquê. Seu silêncio começa a dizer mais sobre você do que qualquer discurso poderia dizer. E quando essa presença silenciosa se combina com um elemento ainda mais poderoso, o autocontrole emocional, o efeito se multiplica. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Existe algo extremamente sedutor, silencioso e poderoso na capacidade de um homem se manter no controle, não só do ambiente, mas, principalmente, de si mesmo. Esse é um dos pilares do estoicismo, e, sem dúvida, um dos maiores gatilhos psicológicos de atração para uma mulher. O homem que não reage impulsivamente, que não se desestabiliza diante de provocações, contratempos ou até testes femininos, transmite uma mensagem muito clara: eu sou o meu próprio pilar. E isso ativa algo profundo no cérebro feminino, algo ligado à segurança, proteção e valor. Quando ela percebe que você não se abala com pequenos desafios, que não cai em armadilhas emocionais, que não demonstra desespero, insegurança ou ansiedade, ela entende, de forma inconsciente, que está diante de um homem raro. Um homem que não vive em função da aprovação dos outros. O autocontrole também se revela nas microações, aquele sorriso calmo quando alguém tenta te desestabilizar, a sua capacidade de não precisar preencher o silêncio com justificativas, sua tranquilidade em não responder de imediato a provocações ou até a não reagir emocionalmente quando ela testa seus limites. Sim, porque isso acontece o tempo todo. É aqui que o desejo psicológico se intensifica. Porque o homem que não perde o eixo demonstra, sem falar, que é autossuficiente emocionalmente. E isso não só é extremamente atraente, como também muito raro nos dias de hoje. Agora, quando você soma esse autocontrole à sua linguagem não verbal, ao seu olhar, à sua postura e aos sinais que seu corpo emite, o impacto se torna ainda mais poderoso.
E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. O corpo fala. Na verdade, ele grita. E, muitas vezes, é através dele que uma mulher percebe se um homem é de alto valor, seguro de si e digno da sua atenção, muito antes que qualquer palavra seja dita. O olhar, por exemplo, é uma das armas mais poderosas de comunicação não verbal. Um homem que sabe sustentar o olhar, sem desviar, transmite segurança, presença e domínio. Mas atenção, não é aquele olhar fixo, desconfortável ou invasivo. É um olhar firme, tranquilo, que segura por alguns segundos e depois se desfaz naturalmente, deixando no ar uma tensão sutil, quase magnética. Sua postura também fala sobre você. Ombros levemente para trás, queixo alinhado, peito aberto e respiração profunda. Um homem curvado, encolhido ou com movimentos apressados transmite insegurança, ansiedade e submissão. Já aquele que ocupa seu espaço de forma natural, sem pedir licença, sem exageros, mostra que está confortável consigo mesmo e, consequentemente, é percebido como alguém de alto valor. O ritmo dos seus movimentos importa. Quem se move devagar, quem não tem pressa, comunica uma verdade silenciosa. Eu sou dono do meu tempo. Não corro atrás de nada. Eu escolho o que permito entrar na minha vida. Isso, para a mente feminina, é irresistível. Até mesmo pequenos gestos, como ajeitar as mangas, tocar o próprio queixo, cruzar as pernas com elegância ou até o jeito que você segura um copo, estão sendo interpretados o tempo todo. Tudo comunica. Tudo revela quem você é. Quando seu olhar, sua postura e seus gestos estão alinhados com sua energia de autocontrole e presença, você se torna, sem perceber, aquele homem que ela observa em silêncio e deseja, mesmo que não entenda racionalmente o motivo. E esse efeito se intensifica ainda mais quando você domina um princípio que poucos entendem, mas que é responsável por gerar desejo e fascínio, o jogo da escassez e do desapego. E é sobre isso que falaremos agora. Existe um princípio psicológico simples, mas extremamente poderoso. Quanto mais disponível algo está, menos valor ele tem. E isso se aplica, de forma intensa, à dinâmica da atração. Quando um homem se entrega por completo desde o início, responde de imediato, demonstra carência, ansiedade ou faz questão de provar seu interesse a todo momento, ele, sem perceber, começa a diminuir seu próprio valor aos olhos dela. O cérebro humano, especialmente o feminino, associa escassez a valor. Aquilo que é raro, difícil de acessar, automaticamente se torna mais desejável. Aqui não se trata de jogar joguinhos superficiais. Trata-se de viver um estado interno de desapego emocional, de não colocar a mulher no pedestal, de não fazer dela sua prioridade absoluta, até que ela, de fato, mereça esse lugar. O homem que vive alinhado com os princípios do estoicismo entende isso. Ele não busca, ele não corre atrás, ele não está disponível para qualquer uma. E, exatamente por isso, começa a se tornar o homem que as mulheres buscam. Elas passam a querer ser escolhidas, validada por ele. A escassez não está em ignorar, mas em não se doar por completo de forma precipitada. Está em ser seletivo, em não responder de imediato, em não se abrir emocionalmente rápido demais. Está na sua capacidade de fazer com que ela perceba que sua atenção, seu tempo e sua energia são recursos valiosos, que não são dados de forma aleatória. Esse comportamento cria uma tensão psicológica extremamente poderosa. Ela começa a se perguntar: por que ele não me persegue como os outros? O que ele tem de diferente? Será que eu sou o suficiente para ele? E, quando isso acontece, você passa de quem busca, para quem é buscado. E todo esse poder se consolida ainda mais quando você aprende a dominar o ambiente em que está. É sobre isso que falaremos agora. Existe uma diferença brutal entre estar presente em um ambiente e dominar esse ambiente. E esse domínio não vem de ser o mais falante, o mais engraçado ou o mais extrovertido. Pelo contrário, ele vem da sua energia, da sua postura e da sua capacidade de observar mais do que falar. O homem que domina o ambiente é aquele que observa primeiro, entende a dinâmica do lugar, percebe quem são as pessoas, quem busca atenção e quem busca validação. Ele não se mistura na ansiedade coletiva. Ele se mantém firme, tranquilo, estrategicamente posicionado. Ele não precisa disputar espaço. Não precisa interromper conversas,
nem fazer piadas para ser notado. Seu simples silêncio, aliado a uma linguagem corporal confiante, já faz com que as pessoas percebam sua presença. E as mulheres, de forma ainda mais intensa, captam essa vibração. O domínio do ambiente também está na forma como você interage. Quando fala, fala com calma, escolhendo bem as palavras. Quando ouve, faz isso com atenção plena, olhando nos olhos, sem desviar. Sua energia não é dispersa. Ela é focada. E isso cria uma sensação magnética, quase hipnótica. Você não busca ser o centro das atenções. Você se torna o centro das atenções, naturalmente. Porque sua presença comunica segurança, maturidade, controle e autossuficiência. E esse tipo de homem é extremamente raro, e, exatamente por isso, extremamente desejado. Quando você une domínio do ambiente, presença silenciosa, autocontrole emocional, uma linguagem corporal poderosa e um desapego natural, você se torna simplesmente o homem que ela não consegue ignorar. E agora, para finalizar, vamos amarrar tudo isso na conclusão e te mostrar como começar a aplicar esses princípios imediatamente. Perceba que, no final das contas, não se trata de técnicas mirabolantes, de frases prontas ou de truques de sedução. O que realmente ativa o desejo emocional de uma mulher, de forma profunda e duradoura, é aquilo que você transmite sem precisar dizer uma única palavra. Sua presença, seu autocontrole, seu olhar, sua linguagem corporal, sua energia de escassez e seu domínio do ambiente formam uma combinação que não apenas te torna mais atraente, mas te transforma em um homem diferenciado. E, mais do que isso, te transforma em um homem que não busca, que escolhe. A mulher sente, percebe e reage a isso de maneira inconsciente. Ela se sente atraída, curiosa, interessada e até desafiada, porque você não entrega tudo de bandeja. Você não está desesperado por atenção. Você é o prêmio. Agora, cabe a você decidir, seguir sendo mais um na multidão ou começar hoje a aplicar esses princípios, ajustar sua postura, seu comportamento e sua mentalidade para se tornar esse homem raro, de alto valor, que naturalmente atrai mulheres sem precisar forçar nada. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção, compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa ouvir isso e, claro, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.